Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 58 minutos, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News deste dia 28 de abril de 2023, sexta-feira. Sextando para muita gente aí, nessa sexta-feira, um pouco nublada, neblina pela manhã, é o outono, né? O outono está comandando os dias. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. 10 horas mais 59 minutos. Sexta-feira, dia de André Santos participando conosco aqui. Na manhã de sexta-feira, também Maria Clara, comando os eletrônicos. Para quem aniversaria no dia de hoje, dia 28, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário. Bom dia, André. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia para você, ouvintes de teleouvintes que estão aí acompanhando mais uma manhã de Virtual News. E, claro, um super feliz dia e um feliz aniversário para todos os aniversariantes aí dessa sexta-feira, 28 de abril. Aproveitando já, como é de praxe, parabenizar todos os aniversariantes do sábado, 29, domingo, dia 30. E quero aproveitar o feriado aí, segunda-feira, né, Márcio? Segunda-feira, um feriado prolongado de final de semana. Também um feliz aniversário para os aniversariantes do dia 1º de maio. Dia do Trabalhador, né? Dia do Trabalhador, nosso salário dia. Mínimo Nosso aumenta, dia. mais R$18. Exato. É dia do Trabalhador. 10 horas, crucialmente, em ponto. E a região se estarreceu com um crime que aconteceu ontem em Cubatão, quando uma atendente foi morta. Nós vamos estar falando isso nessa edição do Virtual News. Mais um feminicídio. Vamos estar falando a respeito disso. 10 horas, vamos às matérias, as manchetes que circulam nesta manhã de sexta-feira. Principais notícias desse dia 28 de abril de 2023. Para não passar em branco, ataques russos matam 16 na Ucrânia, que anuncia ofensiva iminente. Bolívia intervém no quarto maior banco do país por falta de liquidez. Ministros de Lula vão participar de evento do MST após críticas a invasões. Caixa vai fazer 7,6 milhões de cartões de débito para beneficiários do Bolsa Família. E edifício interditado há 20 anos desaba em Olinda na noite de ontem. 2 vítimas fatais até o momento. E Maurício de Souza perde a vaga na Academia Brasileira de Letras para filólogo. Aí, André, são as de hoje. Na verdade, para minha surpresa, eu fiquei bem impressionado ali com o fato de um prédio cair, né? Desaba, né, há 20 anos o prédio lá inativo e desabou essa morte de 2 pessoas, uma pena. Em relação ao Maurício de Souza, eu acompanhei ontem, mas assim, é claro que o Maurício de Souza tem lá a sua contribuição para a literatura, com os trabalhos dele, mas o filólogo foi o que mais me deixou impressionado, porque assim, o que é o filólogo, Márcio? O estudioso da língua portuguesa. Entendeu? E aí, tipo assim, eu falei, nossa, que interessante. Eu sou muito apaixonado pela Academia Brasileira de Letras, eu tenho vários questionamentos em relação a isso. E claro que o Maurício de Souza, quem sabe lá no futuro, eu acho que não é o momento dele, porque pela tradição dessa instituição, o Maurício de Souza ainda tem que, né, trabalhar um pouquinho mais para chegar não na altura ou não no merecimento, mas principalmente na experiência desses que geralmente são eleitos para uma cadeira na ABL. Me permite uma parte? Claro.
Eu entendo, né, a condição do filólogo, eu entendo o posicionamento, né, a grandiosidade do filólogo, o trabalho que ele tem no decorrer de toda a sua carreira, defendendo, estudando os estudiosos da língua portuguesa. Perfeitamente. Não discuto a capacidade nem mérito. Entendo da forma de proximidade com o brasileiro, com a sociedade, que passamos por um momento de desinteresse pela língua portuguesa e desconstrução da língua portuguesa. E um ícone como Maurício de Souza estaria dando start a um resgate da valorização da língua portuguesa. A proximidade de Maurício, que na verdade escreve para aqueles que estão iniciando a vida e estar em uma cadeira. Então realmente a gente entende a condição, mas dentro de um universo que precisa ser resgatado, ao meu ver, Maurício de Souza seria o ícone. Seria a pessoa perfeita no lugar perfeito na hora de maior necessidade. É porque a literatura do Maurício é uma literatura exatamente para a primeira infância, né? Também para a primeira infância. E os imortais, né, da sociedade, que parece um clubinho fechado. Eu acho que, na verdade, mas eu acho que até se abriu esse leque, viu, Márcio, da EBL estar mais próxima da sociedade quando no ano passado, se não me engano, teve a Fernanda Montenegro, teve o Gilberto Gil, que também tem uma cadeira. Então, eu acho que esse leque está se abrindo. Eu não acho que o Maurício de Souza vá ser esquecido, não é essa a intenção, eu acho, pelo menos no meu ponto de vista. Eu só acho que pela experiência, e pela experiência mesmo da vivência, e pela idade dessas pessoas que estão lá, eu acho que não é o momento dele nesse sentido, mas a contribuição dele para a língua portuguesa, meu Deus. Eu penso que é uma forma de aproximar, como eu diria, através de todo o sucesso do Maurício, a academia se torna mais popular. Total. E popular não digo na questão de desmerecer a academia, muito pelo contrário. Popular para o alcance popular, para que as pessoas saibam. Comecem a olhar para a academia, comecem a olhar para a língua portuguesa, né? Porque daqui a pouquinho a gente está tão acostumado com os verbetes, com toda essa situação, com os contratos da linguagem moderna dos aplicativos, que está tudo bem. TBN está tudo bem. Eu acho que a sociedade já está... todo mundo. Eu acredito que a nossa sociedade até já esteja inserida nesse contexto, né? Da língua virtual, digamos assim. TB, né? TB, tudo bem. A questão da Ucrânia, a gente vem falando da Ucrânia, está aí, 16 mortos, né? O prédio, há 20 anos interditado, são 28 prédios com esse mesmo tipo de construção que já sofreram, receberam esses laudos. O prédio tinha sido desocupado, foi invadido e há 20 anos, quer dizer, e aí desaba. Realmente. Esses dias eu estava vendo um canal no YouTube que eu acompanho, que é bem interessante, chama São Paulo nas Alturas, que é um jornalista que fala dos prédios e das grandes construções de São Paulo, todos os períodos. E aí, na última semana, eu estava vendo sobre a quantidade de prédios públicos abandonados, né, Márcio? E aí a gente vê um prédio desabou, ficou 20 anos e com tantas pessoas sem ter onde morar. Então, podia, de repente, o poder público e a sociedade civil e, de repente, o poder municipal entrar num acordo e, de repente, estudar a possibilidade dessas moradias que estão lá, se bem que a maioria delas são propriedades privadas, claro. Mas eu acho que a gente tem muita possibilidade de sentar na mesa e debater e conversar a possibilidade de transformar esses prédios abandonados ou prédios que estejam, principalmente há muito tempo sem uso, para transformar em moradia para a maioria dessas pessoas. Esse de Olinda, condenado. Tinha que ter vindo abaixo. Sim, tinha que ter vindo abaixo, acabou, o que aconteceu. Então, mas esse acontece com muitos, mas a gente também tem muitos prédios que ainda existe a possibilidade de se morar. Muitos prédios. Ainda mais quando a gente fala de prédios públicos. Não, sem dúvida. Né? E essa questão dos ministros, isso vai dar polêmica, com certeza. O pessoal vai. Bom, o que o governo Lula não precisa é de mais polêmica, né? Eu acho que tudo é na questão do diálogo, tem que depender muito com a intenção desses ministros. Porque, na verdade, o MST eu acho que perdeu um pouco da sua raiz. Na verdade, eu vejo por esse lado. Mas vamos acompanhar e ver como é que vai se dar esse diálogo e o que eles vão trazer, né? Sem dúvida. Agora vamos deixar. E o nosso vizinho com problemas no quarto banco do país, que é a liquidez.
Atenção, já está acendendo a luz vermelha por aí. Então, A gente a América Latina tá numa coisa, porque a gente sempre foi visto como, a gente foi rechaçada, né, do resto do mundo, sempre teve como subalterno, ou terceiro mundo, e aí de repente, nos anos 80, a gente começou a aparecer, um pouco antes disso, começou a aparecer no cenário internacional, e aí esse disparate da economia, da inflação na maioria dos mundos acaba afetando muito mais a América Latina. A gente vê isso com a Venezuela, vê isso com a Argentina, e pelo que você traz nessa matéria, a Bolívia está em sérios riscos. Está em sérios riscos também, e acendeu a luz vermelha. O banco, o governo vai socorrer o banco por conta de liquidez. Isso é preocupante. 10h08, vamos para o início das matérias nesta manhã de sexta-feira. Helicóptero do Exército dos Estados Unidos cai no Alasca após treinamento militar. 2 helicópteros do Exército dos Estados Unidos caíram ontem, depois de um treinamento no Alasca. Cada aeronave transportava 2 pessoas. Os helicópteros são do modelo H-64 Apache. Autoridades anunciaram a abertura de uma investigação para esclarecer as causas do acidente. 3 pessoas morreram e uma ficou ferida. É o segundo acidente com helicópteros militares americanos no ano. Em fevereiro, 2 soldados foram feridos quando uma aeronave do modelo Apache caiu logo após decolar também no Alasca. Aí, preocupante. Com certeza o pessoal vai querer saber o que aconteceu, por que os helicópteros estão caindo, o que houve, né? São 2, muito. né? Todo mundo sabe que as aeronaves, elas têm todo um cuidado especial, né? Verificação de equipamentos, manutenção preventiva, toda uma situação que envolve, principalmente os militares, né? Tem a preocupação dessas aeronaves estarem sempre em dia, e com a queda de 2 aeronaves chama a atenção. É isso que eu ia falar, com a queda de 2 aeronaves, porque a gente percebe que levanta-se uma antena para se prestar atenção no que está acontecendo nesse momento, em todo o cenário internacional, com tantas guerras, com tantas lutas, com tantas discussões, e aí de repente 2 aeronaves que realmente, do Exército dos Estados Unidos, que a gente sabe que eles têm um cuidado muito especial, a gente sabe que os Estados Unidos é muito rigoroso nesses critérios de aeronave, principalmente aeronave militar, e com cuidado dos militares. Então, realmente, levanta-se uma antena, precisa-se analisar... Né? 2, na verdade, porque levanta-se a antena dupla. 2 aeronaves por conta caíram ao mesmo tempo. A gente sabe que acidentes acontecem, né? A gente sabe, apesar de serem porcentagem muito menor nesses casos, a gente sabe que eles acontecem, mas quando a gente tem um histórico de 2 aeronaves caindo do exército americano, a gente tem que realmente ficar preocupado, precisa se investigar. E os Estados Unidos, eles têm uma expertise muito, muito grande desse tipo de investigação, saber se estão sofrendo alguma ameaça de outras nações, né? Vamos ver o que aconteceu. E o Alasca, vai ter muita coisa que vai ter porque o Alasca, a gente sabe que o Alasca, se eu não me engano, o Alasca é um lugar que não é território de nenhum país, se eu não me engano. Não, os Estados Unidos comprou o Alasca. Não lembro. Eu vou procurar saber, mas acho porque a partir do momento que as aeronaves transitam em um território que não tem dono, aí realmente ela corre perigos de várias direções. Comprou da Rússia, é isso? O Alasca comprou da Rússia? Para mim tinha comprado do Canadá. O Alasca, Canadá como é que é o Alasca? A Rússia comprou, não entendi. Os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia. Para mim é a Rússia que comprou, mas é que ela está conferindo ali. Eu lembro que o Alasca foi agregado ao território americano a compra aí, né? Tá, eu não lembro disso, mas se for... Eu sei que na verdade... Então... Olha só, foi vendido. Foi vendido para os Estados Unidos o território do Alasca por 7 milhões e 2 mil dólares. Quando foi, Maria Clara, por favor? Qual o ano da venda? Foi mais séculos atrás. Então o Alasca, o território... Então aí, na verdade, aí já é outro contexto, é pior ainda. Porque eles estão invadindo o território americano para poder... eu já viajando, já... eu falei das teorias que vão as teorias, eu já trazendo teoria, está invadindo. Não, mas enfim, vamos esperar para ver como é que vai dar essa análise. Não, vai aparecer, porque 2 helicópteros. Na verdade, eu acredito que não cai um aqui e um outro ali. Não, os 2 helicópteros caíram mesmo. E a gente sabe que a gente vê, né, desde a Guerra Fria, essa dicotomia das guerras entre Rússia e Estados Unidos, sempre como bastidores das guerras que acontecem. Então a gente tem que entender que realmente a Rússia, ela tem a tática, né, a estratégia a estratégia bélica da Rússia é realmente sem avisar, ela vem pelas beiradas e ela fala, não, aqui o que aconteceu com a Ucrânia é uma prova disso, né? Então tá aí.
Vamos, de repente só caindo as aeronaves. 10 Vamos horas ver. mais 12 minutos. De repente, estão caindo as aeronaves. Vamos a mais uma matéria. Lula escolhe general que cuidou da segurança de Dilma para comandar GSI e põe fim à queda de braço. O general Marco Antônio Amaro dos Santos será o novo ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional, o GSI. A escolha de Amaro foi confirmada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em reunião com os ministros ontem, no Palácio da Alvorada. Com o anúncio, que pode ser feito ainda nesta sexta-feira, dia 28, Lula põe fim a uma queda de braço no governo sobre a configuração do GSI e mantém a estrutura formada por militares. Amaro chefiou a Casa Militar no segundo mandato de Dilma Rousseff, interrompido pelo impeachment, e vai substituir o general Gonçalves Dias, que caiu há uma semana. A queda de G. Dias ocorreu após imagens do circuito de segurança do Palácio do Planalto mostrarem que em 8 de janeiro, dia dos ataques dos golpistas, ele circulou pelo terceiro andar do prédio onde está o gabinete de Lula, sem deter ou repreender os invasores. Ainda ontem, o ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, determinou a exoneração de mais 58 servidores do gabinete. Ao todo, 87 funcionários do GSI foram dispensados após os atos de 8 de janeiro, em um movimento que ficou conhecido no Planalto como desbolsonarização do governo. Na gestão de Jair Bolsonaro, Amaro foi chefe do Estado-Maior do Exército e comandante militar do Sudeste. Quando trabalhou com Dilma, o general costumava acompanhá-la nos passeios de bicicleta em torno do Alvorada. Agora vem a CPI, né? Começou essa questão da CPI, isso tudo vai dar pano para manga. Sim, então, 87 ao todo já foram exonerados. Muita gente, né, Márcio? Eu acho que o Lula, ele é inteligente, eu acho, inteligência, não sei até onde, é inteligência ele trazer o general Amaro, que trabalhou com o Bolsonaro. Eu acho que realmente você precisa pautar no profissionalismo das pessoas que estão ao seu lado. Eu acredito que o Lula, ele está sendo muito inteligente em trazer um cara que realmente tem competência para comandar essa pasta, tem experiência para comandar essa pasta, e eu acho que o marco maior da inteligência política nesse caso, quando ele traz um bolsonarista, né, digamos assim, um militar de carreira e bolsonarista para comandar a pasta do GSI GSI no seu governo. Eu acredito que é uma tática bem interessante, vou chamar de tática porque a gente está dentro desse cenário político, mas eu acho que ele trazendo, ele realmente ele desmancha toda essa polarização de realmente de ter dois lados, quando realmente se é profissional, precisa se dar crédito. GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Uhum. O que acontece? Brigas, disputas internas, divergências internas, é o que isso faz parte. O que não se deve transmitir para o mundo é que, na verdade, há uma desunião. Uhum. Então, quando o governo reafirma um militar dentro da segurança, reafirma toda a situação, ele está colocando de uma forma em que as coisas vão se apaziguar e a visão institucional do governo vai se manter. Uhum. É lógico, né? Você não se tem inimigos dentro de um Estado, né? A não ser um movimento que tenha como buscando derrocada de um governo. E não é esse o caso. Não contrário, né? Agora é normalizar, ver quem agiu de forma errônea. O que aconteceu passou dos limites, não foi um movimento ordeiro, né? Foi uma ação que depredou patrimônio público, e essa não é a questão. Mas não é a questão. A questão, você pode fazer a sua manifestação, qualquer que seja, mas dentro de uma ordem, né? Mas nada justifica. O ato de alguém, ou a insatisfação com algo não justifica. E agora, corre a CPI, e mais política vai acontecer, mais envolvimentos, mais escândalos devem aparecer, mas a segurança tem que ser mantida, e lógico, né? Eu acho. Essa é uma discussão que realmente vai trazer muito pano para manga, Márcio, porque a gente escuta que nem, por exemplo, teve o depoimento esses dias do Bolsonaro, e aí ele fez a colocação dele, trouxe as narrativas, e as pessoas questionam, as pessoas discutem, as pessoas acreditam, as pessoas defendem. Da morfina, exatamente, que não entra em questão. Mas eu acho que a gente, enquanto cidadão, ou
enquanto telespectador de toda essa novela do dia 8 de janeiro, claro, como você disse, foi um ato inconstitucional, no meu ver, no fato de entrar e depredar, eu achei inaceitável, mas a gente precisa realmente analisar como instituição, nação e infelizmente, bem ou mal, o que a gente, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, é esse governo que a gente tem, com os erros, com os acertos, com os defeitos e com os créditos, a gente precisa entender o que ele tem de melhor para a nossa nação. Então a gente precisa realmente baixar as guardas, que eu vejo as pessoas aí por fora muito, muito ainda com os nervos elevados, ainda existe, eu achei que não fosse, ainda existe algumas pessoas com os nervos elevados, e aí essa CPI está levantando questões que realmente as pessoas está confundindo algumas pessoas, e aí a gente precisa entender que enquanto nação a gente precisa pautar no bem da nação. Não estou falando aqui que não é vida de gado, não, gente. Não mesmo. É justamente, você não está satisfeito, faça a sua manifestação, Sim. Se posicione, respeitando o outro, entendendo o direito do outro. Não te cortando, mas é porque o bem da nação, na verdade, o bem da nação também é um ato muito relativo, né, Márcio? Então você pode chegar, não concordei com... Se posiciona, defenda a sua posição, mas sem desrespeitar, sem agredir. Sim, né? Principalmente, né, respeitando os outros. Sem respeitar e entender que a maioria é quem comanda. Então, mas você tem todo o direito de fazer a sua manifestação. Só cuidado com as incitações. Na verdade, muito cuidado. E atenção, cuidado com o que você coloca, cuidado com o que você os fake news, as incitações, porque assim, na verdade, a gente tem que analisar muito o que vai ser dito, porque às vezes a gente coloca de uma forma e a interpretação do outro é completamente diferente. Então, tem que ser tudo muito bem analisado. Muito bem analisado. 10h19, vamos à próxima matéria desta sexta-feira. Nunes Marques pede vistas e STF suspende mais uma vez julgamento da correção do FGTS. Isso mesmo. Nunes Marques pede vista ao STF e suspende mais uma vez o julgamento da correção do FGTS. O Supremo Tribunal Federal retomou e logo depois interrompeu ontem o julgamento da ação que discute a correção do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS. O ministro Cássio Nunes Marques pediu vista e o julgamento foi suspenso por 90 dias, quando o ministro é obrigado a devolver o processo para julgamento. Ele se comprometeu a fazer isso com celeridade. Nessa ação, os ministros poderão decidir pela inconstitucionalidade do uso da taxa de referência TR na correção monetária dos valores das contas do FGTR, que ocorre desde o início dos anos 90. Os ministros poderão estabelecer a substituição da TR por algum índice inflacionário. O julgamento começou na última quinta, dia 20. O ministro Luiz Barroso, relator da ação, defendeu que os valores do fundo sejam remunerados com rendimento no mínimo igual ao da caderneta de poupança. A caderneta de poupança rende 6,17 ao ano, a mais a TR sempre que a taxa básica de juros Selic estiver acima de 8,5 ao ano e rende 70% da Selic quando a taxa básica está igual abaixo de 8,5% ao ano. Segundo a votar naquele dia, o ministro André Mendonça seguiu o voto de Barroso para impedir que o FGTS seja remunerado abaixo da poupança. Depois do voto dele, o julgamento foi suspenso. FGTS, nós estamos dizendo, já falamos disso aqui semana passada, ontem falamos a respeito e hoje retomamos depois da suspensão, porque o ministro pediu vistas do processo. Se for feito realmente a correção como se deve, são 720 bilhões de reais que deve se pagar ao trabalhador pelo tempo do Fundo de Garantia que ele teve, que na verdade não foi remunerado de forma correta. Então tudo isso vem à baila. Então há uma preocupação muito grande quanto a essa questão. E aí chama a atenção o fato de que o Fundo de Garantia do Trabalhador não recebe a mesma remuneração que deveria. E quando o trabalhador vai ao sistema imobiliário da Caixa, ele quase que deixa metade do fígado e mais os 2 rins ao longo da vida para poder pagar a sua casa própria. Eu acho que essas discussões, Márcio, elas precisam realmente
Parabéns, porque assim, eu sou uma pessoa que eu entendo nada de economia, eu entendo muito menos desses trâmites de FGTS, mas a gente acaba acompanhando e entendendo o que faz sentido para o cidadão comum como eu e os recebimentos cabíveis ao trabalho do cidadão. E trazendo essas pautas, você realmente mostra que a gente, enquanto cidadão comum, a gente precisa realmente estar atento às informações, porque são coisas que a gente realmente abstrai, a gente deixa passar, e vale muito a pena a gente entender, é como você disse, realmente a gente deixa o fígado nesses descontos que a Caixa fica, e a gente trabalha tanto, o trabalhador, na verdade, todo cidadão trabalha, e aí quando a gente vai ver lá no fundo, realmente a gente não foi válido, não valeu a pena. Parece, eu fiz tanto por isso. Então, acho que vale muito a pena essas discussões. Eu não vou me ater às partes técnicas, porque eu não entendo muito de parte técnica, mas eu prometo que eu vou ler para entender e, claro, discutir com outros e trazer outros para a pauta. Eu só quero... talvez não tenha uma ligação, mas a gente está tendo uns problemas aqui na cidade. Não sei se você acompanhou sobre FGTS de uma empresa que presta serviço para o município. E aí estão sendo, parece que aí eu acho que na verdade o trâmite é entre empresa e poder público. Parece que as empresas descontam o FGTS e os funcionários foram demitidos e aí não estão recebendo esses descontos. Então, assim, a gente precisa entender isso. Isso é muito legal para a gente aqui na cidade, estar entendendo como é que funciona, para a gente entender como isso acaba afetando no nosso trabalho aqui. Eu não sei se você ficou sabendo disso, inclusive alguns vereadores, eu vi uma matéria esses dias pela TV Câmara, que alguns vereadores até abriram uma SEV com o nome dessa empresa, porque algumas pessoas que foram demitidas desde 2019 não receberam o FGTS de acordo com o que deveria, outras pessoas ainda não receberam o fundo por garantia por tempo de serviço. Como funciona a questão do FGTS? Existe uma participação por parte do 8% por parte do empregado e também a composição por parte do empregador. Da empresa, empregador. Quando você inicia o seu trabalho, tecnicamente abre-se a conta e tem que ser feito o depósito. Se não tiver nada depositado na sua conta, quando você for mandado embora, ela tem por obrigação fazer o depósito, a atualização e pagar a multa, né, se for o caso, para que se rescinda o contrato de trabalho. Agora, quando você deixa de fazer o depósito, e quando você manda embora e não faz o depósito, as pessoas não recebem fundo de garantia, há uma observação que pode ser visto como crime. Como crime, exatamente. Apropriação indébita, é isso? Esse é o levantamento, né? Então, há uma possibilidade. Só que ainda tem um lado ainda pior, porque quando uma empresa trabalha para o setor público, o proponente, né, o preposto, que a prefeitura tem por obrigação observar se as contas estão sendo pagas. Exatamente. Inclusive, existe um residual contratual que permanece para garantir a quitação dos débitos. Então, tudo isso é técnico e está dentro da lei. Agora, se não está ocorrendo, tem a responsabilidade de alguém, porque a pessoa trabalhar, deduzir do seu salário, e quando for mandado embora, nem a sua parte receber... Tá tendo essa discussão, aliás, essa discussão não começou na semana passada, porque assim, tem algum tempo, mas na semana passada realmente explodiu, e aí, acompanhando pela TV Câmara, eu percebi que realmente os vereadores acabaram montando uma comissão especial de vereadores. Não é uma SEV. Na verdade, eles começaram com uma SEV, mas aí eles já estão pensando porque existem algumas pessoas que estão com medo de dar depoimento, e algumas pessoas que estão na ativa, tem preocupação com os empregos, a gente entende, mas para você ter uma ideia, eu mesmo ouvi de uma amiga que trabalhou para essa empresa e ela acabou terminando o contrato no final do ano passado, e aí eu encontrei com ela essa semana e ela falou para mim assim: você acredita que eu fui na empresa e quando eu fui cobrar, eles falaram que não teria que ver juridicamente? Ela falou: então vou entrar. Não, pode entrar porque a gente não está pagando, não tem como pagar mesmo. Então, assim, e continua prestando serviço? Na verdade, o representante da empresa falou isso para essa minha amiga. Então, assim, realmente a gente vai... É muito legal você trazer essa discussão sobre FGTS e a gente relacionar com o que está acontecendo aqui na cidade, para a gente perceber dos aumentos que tiveram no decorrer desse tempo, porque a empresa já está aí há um bom tempo e houve aumento de porcentagem de FGTS, como o que eles estão querendo fazer agora. Se teve, fui descontado, vou ter direito, mas realmente é uma discussão que a gente precisa acompanhar e trazer. É crime, na verdade, a gente sabe disso, é crime.
10h27, vamos a mais uma matéria. Deputados defendem fortalecimento da indústria nacional de fertilizantes. Deputados defenderam ontem o fortalecimento da indústria nacional de fertilizantes. O assunto foi debatido em um seminário organizado por 4 frentes parlamentares da Câmara dos Deputados. O deputado Lupion, que preside a Frente Parlamentar da Agropecuária, afirmou que a dependência do Brasil de fertilizantes importados é um dos maiores gargalos da agricultura brasileira. Atualmente, o país importa 85% do que consome na lavoura, principalmente potássio. Nossa dependência de outros países nos deixa numa situação de risco e a gente precisa achar soluções, disse o deputado. A preocupação dos parlamentares ganhou destaque no ano passado com a invasão da Ucrânia pela Rússia, que elevou o preço dos fertilizantes no mercado internacional, causando prejuízo entre os produtores brasileiros. A Rússia é um dos maiores exportadores do mundo e representa 23% da importação nacional de fertilizantes. Os dados são de 2021 e a fonte é da agência Câmara de Notícias. Há muito tempo nós temos falado a respeito dessa questão da dependência do fertilizante importado. Né? E do impacto disso nas fábricas de fertilizantes do Brasil. O Sindicato dos Químicos, o Herbert Passos, né, eu tive a oportunidade de conversar com ele há mais de 4 anos. Ele falava a respeito dessa situação de que, primeiro, a importação de fertilizantes, taxa zero. A indústria nacional já inicia aí com um percentual de ICMS, fora os custos a mais. E tudo isso dentro de um país que tem como forte a agricultura e a pecuária, o agronegócio. E o que acontece? A capacidade da indústria nacional ela tem que ser favorecida. Nós precisamos, por causa dessa questão da dependência. Fato. 85% é muita coisa, André. Não, eu acho que você está totalmente certo, Márcio. É muita coisa e realmente o Brasil tem capacidade de diminuir essa porcentagem, de depender muito menos dos fertilizantes internacionais. Só para ressaltar, a Ucrânia também era um grande exportador de fertilizantes e o Brasil também chegou a exportar muito da Ucrânia. Mas é isso, eu acho que o governo precisa realmente perceber e dar subsídios para que essas empresas de fertilizantes tenham a capacidade de aumentar os seus produtos e que isso possa realmente circular aqui dentro para que a gente tenha que depender menos de fora, porque aí a gente consegue realmente diminuir a inflação, ajuda muito na diminuição da inflação, no aumento da receita do país e, é claro, ajuda em toda uma cadeia aqui no Brasil. Só para a gente lembrar, hemisfério sul e hemisfério norte. O hemisfério sul, né, você tem ali o Brasil, é o país em que tem todos os no seu território e plantam o ano inteiro, né? O hemisfério norte, países que têm um inverno rigoroso, não tem o que plantar. Então, as indústrias de fertilizantes miram no Brasil, nos países que acabam consumindo, porque para se exportar para os países que não estão na época do plantio, né, da preparação para o plantio, e olha-se para o outro lado, né, os países que estão plantando o ano inteiro. E o Brasil acaba sendo esse mercado. E a indústria nacional perde com isso. Aí nós tivemos aqui o Polo Petroquímico da cidade de Cubatão, perdeu uma planta inteira de uma indústria de fertilizantes. Reduziu-se a condição das indústrias de fertilizantes. E é um país que tem como exportação, né, de alimentos o seu forte. Como um país que exporta alimentos tem essa deficiência dentro da área de fertilizantes. Quer dizer, é necessário que um governo sério olhe para isso e fale, vamos mudar o petróleo é nosso, o fertilizante também, vamos desenvolver. Não é, mas assim, parece que a maioria das pessoas parece que dificultam as coisas. Eu não sei quais os trâmites. Importação claro que existe... zero, taxa zero de importação. Exatamente. E aí, tipo assim, existem alguns parâmetros que precisam ser discutidos nesse cenário, mas ainda existe a possibilidade e parece tudo muito complicado, né? Tem condições técnicas? Tem. Sim. Resolva. Ponto. Resolva. Tá aí para isso, foi eleito para isso, para resolver. Eu acho que tem problema. Tem problema, todo mundo sabe. Resolva. A gente tem uma classe diplomática, a gente tem uma classe de ministros, a gente tem uma classe de estudiosos, a gente tem pessoas competentes que podem sentar na mesa e discutir as melhores formas de importação zero. Certo. Agora, como é que você importa zero e a indústria nacional já, vamos supor, o estado de São Paulo são 18% de ICMS. Exato. Quer dizer, como é que tem competitividade?
Não tem. É louco, Então, é muito louco. O problema existe. Resolva. Porque impacta direto no crescimento do país. Foi claro, acho que deu, né? Definitivamente, mas é bem isso, Márcio. É tipo assim, é praticidade. Você disse tudo, Ponto. praticidade. Não me venha com churumelas. Praticidade. 10h32, vamos a mais uma matéria. Assim, ontem nós recebemos a notícia trágica que invadiu as redes sociais e tomou conta dos noticiários. A atendente é morta após receber disparos da farmácia onde trabalhava na Vila Nova, na cidade de... Ok? Ok? O programa ao vivo tem dessas coisas, né, Márcio? Mas assim, a gente tem um probleminha técnica aqui, tá resolvendo, na técnica no som. E aí a gente está discutindo aqui para vocês que estão acompanhando mais essa manhã de Virtual News sobre o acontecimento da tarde de ontem, né? Em que uma funcionária de uma farmácia ali na Vila Nova acabou sendo assassinada, né? Mais um caso de feminicídio aqui na cidade de Cubatão. Essa jovem. André, Vai lá, Márcio. Perfeito. Retomar. Ok, o áudio perfeito agora. A atendente é morta após receber disparos na farmácia onde trabalhava na Vila Nova, em Cubatão. A Adriana disse bem. As informações nós vamos para a Folha de Cubatão. Luiz Valentim, um grande abraço, bom dia, Luiz. E as informações que obtivemos da Folha de Cubatão. A atendente é morta após receber disparos na farmácia onde trabalhava na Vila Nova, em Cubatão. Um homem armado invadiu a farmácia na Avenida Martins Fontes, no bairro da Vila Nova, em Cubatão, por volta das 14h30 da tarde da última quinta-feira e executou com 2 disparos na cabeça uma atendente do estabelecimento comercial. Segundo informações, a vítima era Ana Flávia Oliveira, de 43 anos, que estava trabalhando quando foi abordada pelo criminoso, que já prestou serviço de segurança no próprio comércio. Logo após o crime, o autor dos disparos teria fugido do local a bordo de um veículo ainda não identificado. O caso foi registrado na 3ª DP de Cubatão e está sendo investigado pela Delegacia da Mulher do município. Flávia, que deixa um marido e uma filha, chegou a ser levada com vida ao pronto-socorro central de Cubatão, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil não descarta a possibilidade de feminicídio. Esse caso traz à baila essa questão que há muito se discute no país. Há muito se discute. Estavam sendo colocados no Senado, se eu não me engano, que medidas protetivas que fossem solicitadas deveriam ser aplicadas em até 24 horas, no caso de mulheres. O caso aqui em específico deixa uma filha, um marido e uma filha, uma pessoa que, pelo que a gente observa nos comentários, nas redes sociais, uma pessoa muito querida, muito dócil, que todos tinham um grande apreço, muito amiga, muito solícita, e que acontece uma coisa como essa. O indivíduo que se acha no direito de tirar a vida de alguém, se acha no poder de tirar a vida de alguém, se acha na condição de tirar a vida de alguém. Muitas coisas estão acontecendo nas redes sociais, fotos do suspeito que está foragido, toda uma situação que a polícia investiga. E nós vamos aguardar o desenrolar das investigações. Eu acredito que a delegada Maia tem aplicação, deve estar muito aplicada nessa situação e com certeza logo teremos novidade nesse caso. Mas que não dá para ficar indignado. Não dá para não ficar indignado. Realmente, onde está a mente do ser humano que se acha na capacidade, no direito de um ato como esse? Realmente, Márcio, eu acho que assim, a gente está num momento, literalmente, em que o ser humano perdeu completamente o valor. Né? Eu acho que essa situação da Ana Flávia, realmente, como você disse, uma menina que as pessoas dizem muito querida, ela foi cliente da gente lá do Lima Professional, e a gente, de repente, ter essa notícia e chegou muito rápido, tipo assim, no ato do acontecimento, essa notícia se espalhou muito rápido e as pessoas naquele primeiro momento já tinham dito que ela
já tinha perdido a vida quando não era verdade. E foi um homem que fez isso, né? Como você disse, um cara que parece priori, as informações que estão surgindo é que foi um ex-funcionário também daquele espaço. É um ex-funcionário do espaço. E eu acho que, Márcio, tipo assim, de qualquer forma, eu acho que a gente precisa entender que feminicídio é muito grave. A gente não deve subestimar as pessoas. Eu acredito que nesse caso, sim, apesar de estar sendo as investigações estão sendo pautadas em cima disso, não se tem nada concretizado de que se é feminicídio ou se tenha sido feminicídio. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar, sim, com esse fator de ter sido feminicídio, porque a gente tem o tempo inteiro, a todo momento, as mulheres... Foi roubado? Não. Entendeu? Entrou. A pessoa simplesmente entrou, atirou 2 tiros fatais, onde a pessoa sabia que a pessoa não ia ter como resistir com facilidade, que foi, se não me engano, na cabeça. Então, realmente, é uma situação muito complicada, é uma situação que indigna todos nós. A gente precisa entender que a gente, enquanto cidadão, a gente precisa prezar pela nossa segurança no município e no local de trabalho. Então, eu acho que foi um feminicídio, claro, a polícia está investigando. A gente não deve subestimar as ameaças, as mulheres principalmente, porque às vezes a gente escuta umas brincadeiras, umas ameaças bobas, a pessoa falou para mim isso, eu mesmo já escutei várias vezes, que falou para mim que ia fazer isso, não subestime, porque a gente nunca sabe o que passa realmente na cabeça de uma pessoa. E eu quero levantar, Márcio, tipo assim, eu queria levantar essa discussão e trazer também, não somente culpa ou procurar culpados ou trazer culpa do que aconteceu. Foi uma fatalidade, poderia sim ter sido evitada, acredito eu, se realmente na cidade a gente tivesse uma segurança um pouco mais atenta, alerta. Eu não sei como se daria isso, mas eu estou falando como cidadão, eu me sinto um pouco inseguro na cidade, literalmente falando. Eu sei que a gente tem uns guardas, que parabéns, a gente tem uma guarda civil aí que tá o tempo inteiro andando, mas eu ainda acho que é pouco. Não que a gente não tenha, mas eu acho que é pouco. Eu acho que a segurança pública precisa dar um jeito de aumentar, de estar segurança pública precisa estar em todos os lugares, em todo o tempo. Ponto. Nós falamos, esse ato em si, ele nos traz a questão da segurança, ele nos traz a questão do armamento, do porte de arma, ele nos traz a questão da condição psicológica da daqueles pessoa que podem portar armas. Sim, só não te cortando, só porque nesse sentido eu ia falar, não que a segurança, se tivesse naquela região, iria impedir, porque a gente nunca vai saber se a pessoa que está ali comprando vai fazer isso, que não entendeu? Foi um assalto. Não foi, na verdade não foi. Algo premeditado. Foi, exatamente, ele entrou, atirou e foi embora. Premeditado. Então, toda essa situação que envolve quem está, como conseguir o armamento, que envolve toda essa situação, a mente de uma pessoa que determina que tem o direito de sobrepor a vida de outro, que ele acha que tem o direito de tirar essa vida, a mente desse indivíduo, né? A condição, não interessa, você não tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Está ameaçando a sua vida? Está ameaçando a sua vida? É ilegítima defesa? Que fato aconteceu? A pessoa estava no trabalho, o outro entra, quer dizer, não cabe nisso, né? Não tem cabimento, não tem uma justificativa para isso. A não ser a insanidade, a não ser um momento totalmente de perturbação. É muito doido, né? A cabeça da pessoa. A gente tenta encontrar resposta, mas realmente, gente, a gente não tem resposta para o que aconteceu, pelo menos da minha parte. É uma coisa inadmissível, é uma coisa impensada, é uma coisa inaceitável. E realmente cabe às autoridades investigar e encontrar o culpado e realmente fazer valer justiça nesse caso, porque a defesa não pode ter sido feita. Então, fazer a justiça. E, mais uma vez, não estou fazendo juízo de valores em sentido de se tivesse segurança melhoraria. Não, mas eu acredito, Márcio, eu tenho plena certeza. Uma questão de preocupação e não de impunidade. É a minha fala. A partir do momento que você sabe, porque a cabeça é um turbilhão, né? A cabeça é um turbilhão, mas eu vou pensar 2 vezes antes de fazer qualquer besteira. Eu não, uma pessoa, na verdade. A sensação de impunidade não pode imperar. Não, principalmente. Mas é isso. Então, infelizmente, é isso. Nossos sentimentos à família, filha, ao esposo, aos familiares, aos amigos. A gente espera em Deus que possam confortar essas pessoas que, gente, não tem o que se dizer.
Não tem como se mensurar isso, né? É realmente muito, muito difícil para É doloroso. falar a respeito. E, infelizmente, é algo que está presente na sociedade brasileira e precisa ser erradicado. Sem dúvida. Precisa ser erradicado. Precisamos ver como estamos criando os nossos filhos, precisamos ver como as pessoas estão ficando, precisamos estar de olho naquelas pessoas que têm uma condição mais agressiva, precisamos observar quem tem um comportamento estranho e as pessoas que, de fato, podem chegar a ter atos como esse. E, principalmente, observar essas situações num relacionamento, numa proximidade, para que realmente tenha essa segurança. E eu acho que existem muitas mulheres aí que passam por isso e realmente o que a gente precisa, acho que, disseminar é que essas mulheres que passam por isso em silêncio, não é mais o momento. A gente não está mais nessa fase. É difícil, sim, mas eu acho que procura alguém do lado, conversa sobre, fala sobre, está passando por alguma situação de constrangimento com alguém, com o patrão, com um amigo, com um parceiro, assédio, muito assédio acontece da maioria das mulheres. Então, compartilha com alguém. Não guarda para si, porque às vezes a pessoa fica tão chocada com o que acontece, porque realmente a pessoa que está do lado não fazia ideia do que aquela pessoa estivesse passando. Então acho que a partir do momento que você compartilha as suas dores ou as suas angústias do dia a dia com uma pessoa de confiança, a gente pode realmente desenhar a situação e tentar ajudar e aí tentar para que não se chegue a esse ponto, né? As coisas não podem chegar a esse patamar. É necessário exatamente. Que tenha toda uma mas que para que não chegue, a gente precisa realmente trabalhar em conjunto, encontrar alguém que a gente possa ter confiança e realmente saber, porque é o mais difícil, né, Márcio? É a gente expor as nossas intimidades para o outro. Então a gente se despir para poder falar, olha, eu estou passando por isso, a pessoa está me ligando, está me perturbando, eu não sei o que fazer. E até aí, que possa se esclarecer as coisas. Para que se esclareçam tudo. Que tenha condição e você preserve a sua vida. Principalmente, acho que principalmente é preservar. Preservar. E é lógico, por isso que as medidas protetivas estão sendo antecipadas para 24 horas, em prazo máximo de 24 horas, porque não adianta nada, determina uma medida protetiva e a pessoa fica, né? Porque com certeza algumas pessoas não respeitariam a medida protetiva. E isso tem que prevalecer. Exatamente. 10 horas e 44 minutos. Diante de um clima como esse, não tem nem como falar da boa de fim de semana, né? Exatamente, Márcio. Dia primeiro, dia do trabalho e fim de semana chegando, mas infelizmente a gente encerra o News de hoje. Encerramos, né, Maria Clara? Encerramos o News de hoje de uma forma triste, né? E só desejar aí o conforto aos corações, tanto familiares de amiga. Ana Flávia de Oliveira, isso, né? Isso. É isso, Márcio. Eu também quero deixar um beijo para todos vocês que estiveram com a gente e realmente terminar o programa de hoje, terminar a participação aqui no programa de hoje com essa reflexão do se despir para uma pessoa mais próxima, no sentido de expor o que está acontecendo com você na intimidade, porque a gente sabe que quando se chega nessa situação é porque realmente as coisas estavam vindo, dando sinais. Então, compartilhe esses sofrimentos, essas dores, essas angústias e esse tipo de importunação com o outro. Vá à delegacia da mulher mais próxima da sua casa, faça um boletim de ocorrência, tome as providências. Não deixe para depois. É isso. 10h45 e chegamos ao final do programa, encerrando o Virtual News de hoje. Fim de semana chegando para vocês. E ficamos por aqui.